Bloco, outra tragédia neste fim de ano envolvendo briga entre vizinhos. Dessa vez foi em Simões Filho. E você vai ver também o aniversariante resolveu festejar a data de uma forma bem diferente. BATV volta já. Que Deus proteja. Gemba Aláfia. Assalamu alaikum. Uma reverência. E em 2017, consigamos respeito, perdoar, Alegria, fraternidade. Que a paz do Senhor esteja conosco. Quando abraçamos o próximo, acolhemos as diferenças. Feliz 2017! Comece 2017 com tudo. Assinante do Jornal Correio já pode começar o ano novo com o pé direito. Garanta sua festa de virada com desconto especial exclusivo para quem faz parte do Clube Correio. Saiba mais acessando correio24horas.com.br/Réveillon Correio. Ainda não é assinante? Faça sua assinatura e tenha acesso a esse e muitos outros benefícios. Ligue agora no 71-3533-3030 ou acesse o site. Correio, só podia ser líder. No Bahia Rural de domingo, vamos fazer um passeio pelas trilhas do Parque Nacional do Pau-Brasil e conhecer a diversidade da fauna e da flora dessa reserva do extremo sul do estado, 6h25 da manhã, logo após a Santa Missa. Mais um desentendimento entre conhecidos acaba em tragédia. Dessa vez foi em Simões Filho, região metropolitana. Para fugir das ameaças de um vizinho, 5 jovens mergulharam em uma represa. 3 morreram afogados. Uma equipe de guarda-vidas dos bombeiros e moradores da região passaram o dia à procura dos corpos dos 3 amigos que se afogaram ontem à tarde nesta represa. O corpo de Yuri Silva dos Santos, de 20 anos, foi encontrado hoje pela manhã. O de outro jovem, identificado como Cleiton Sá de Almeida, que completaria 19 anos hoje, foi encontrado por volta das 3 da tarde. A tristeza tomou conta dos familiares e amigos. Herbert fazia parte do grupo de amigos. Ele e mais 4 jovens estavam tomando banho na represa quando resolveram pegar cocos nestes coqueiros que ficam do lado de fora deste terreno. O dono da casa não gostou e saiu. Ele chegou dali de onde o rapaz de branco está ali, apontou e falou: se não souber nadar vai morrer, e atirou. Pá, tá mexendo nas coisas do velho. Tá mexendo nas coisas do velho, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Herbert contou pra gente que os 5 jovens se assustaram com a reação do vizinho e por isso se jogaram na água. Ele e o amigo Wellington conseguiram nadar até o outro lado e fugiram, mas os outros 3 acabaram se afogando. Fez 3 morrer aí por causa de um coco que não custa nem R$3. Quanto é um coco? R$1,50, R$2. Nós tentamos falar com o dono da casa, mas não o encontramos. Policiais militares faziam a segurança da casa. Estes homens estavam retirando os móveis do local e não quiseram gravar entrevista. Dona Damiana, mãe de Yuri, busca forças para aguentar a dor de perder um filho. Dói, né? A perca, porque é carne, né? A separação. Mas é isso mesmo. Agradeço a Deus ter encontrado o corpo dele. O corpo do terceiro jovem ainda não foi encontrado. As buscas recomeçam amanhã. A delegacia de Simões Filho está investigando esse caso. Segundo os vizinhos, o dono da casa é um policial militar reformado. Em nota, a Polícia Militar disse que vai apurar a denúncia, mas que é preciso que testemunhas denunciem esse caso à corregedoria. Agora vamos falar de um gesto de solidariedade. Hoje, um aniversariante resolveu comemorar a data fazendo a festa num abrigo de idosos. Foi no Asilo São Lázaro, no bairro de Pau da Lima. O café foi montado de forma caprichada, de presente para eles. Mas o aniversário não é deles nem do asilo. Quem está completando mais um ano de vida é Valneide, que decidiu comemorar o aniversário junto com os moradores do asilo. Eu queria compartilhar minha alegria com as pessoas que eu não conheciam. E aí, para mim, está sendo emocionante. Valneide mobilizou toda a família para realizar a ação solidária. Os parentes ajudaram a fazer os alimentos e a montar a mesa. Eles ainda trouxeram presentes e lembrancinhas para os moradores do asilo. Final de ano, acho que nada demais a gente somar, né? Juntar, somar, que com certeza o Pai do Céu lá de cima tá vendo e vai ficar muito grato com todos nós. Na hora de cantar parabéns, todos participaram.
não é egoísta, né? Não quis só pra ela, né? Que dividir também o pão de cada dia. Parabéns pra ela. Hoje eu tô rica, hoje de felicidade. Rica de felicidade. Parabéns, feliz aniversário. Amém, obrigada. Parabéns. Não deu para o jovem cantor baiano Danilo Franco na final do programa The Voice. Danilo, que era do time de Cláudia Leite, era um forte candidato ao título de vencedor do The Voice Brasil 2016. Mas o resultado final deu a vitória à mineira Milena Jardim. Mesmo assim, o baiano encantou o público e fez bonito para a torcida dos parentes e amigos que se reuniu na praça pública em Lauro de Freitas. O mais importante é que ele foi para a final. Independente de qualquer resultado, meu irmão, ele é um vitorioso. Mete balanço, por favor. Me avise quando for embora. E hoje à noite, ou melhor, hoje de madrugada, tem mais uma torcida para nós, baianos. Aliás, para o Brasil todo, né, que vai estar torcendo por Amanda Nunes, a leoa, como é conhecida a baiana de Pojuca, que quer manter o título do cinturão do peso galo e vai enfrentar em Las Vegas a americana Ronda Rousey, uma das maiores lutadoras de MMA de todos os tempos. Ronda Rousey chegou e foi ovacionada pelo público ao entrar no ginásio para a pesagem. Em momento algum transpareceu nervosismo, fez até cara feia. Mal sabia ela que a leoa Amanda Nunes subiria na balança a caráter, usando uma máscara de leão para fazer alusão ao apelido. Só tirou na hora da encarada com a adversária. Mesmo com as vaias misturadas aos aplausos, ela respondeu e em inglês ainda por cima. Significa tudo para mim. Eu vou mostrar a todos que eu sou a verdadeira campeã. Eu vou mostrar para vocês. Amanda Nunes é a atual campeã do UFC na categoria peso galo. Essa é uma luta sonhada por Amanda Nunes lá atrás, quando ainda desejava se tornar uma grande lutadora de MMA. Nada poderia ser melhor do que realizar o sonho e começar 2017 ainda mais forte, ostentando a manutenção do título e brilhando como o próprio cinturão de campeão. O cinturão é do Brasil! O cinturão é do Brasil! Boa sorte, Amanda. Para você de casa, uma ótima noite. A gente se vê amanhã no Bahia Meio Dia, que vai ser às 11 da manhã, logo depois da São Silvestre. Tô te esperando. Até lá.